Ok, senhores. Então, como eu prometi, nós vamos fazer uma pequena revisão sobre os números complexos, tá? Toda vez que você puder transformar as impedâncias, né, que são produtos que são produzidas pela associação de uma resistência ou uma indutância e uma capacitância, né, que você consegue transformar isso na forma de uma impedância e traduzir isso em um número complexo, você tem uma facilidade incrível para trabalhar com esse número, né, e calcular esses circuitos, certo? Nós já vimos aí toda a teoria envolvida dos circuitos resistivos, indutivos e capacitivos, e agora nós vamos entender como fazer isso, como executar isso na forma de impedâncias complexas, usando então números complexos. Bom, eu venho falando nas aulas que os números complexos, o conjunto dos números complexos, é um conjunto maior que contém todos os outros conjuntos, né? Então eu trouxe aqui para vocês, não é novidade, isso aqui já vem lá do ensino médio, vocês já têm esse domínio do primeiro ano do ensino médio, os conjuntos numéricos, certo? Então aqui, por exemplo, você tem o conjunto dos reais, e o conjunto dos reais contém os racionais, que é o conjunto dos Q. Quem são os racionais? São todas as frações. Todas as frações. Inclusive as frações que produzem as dízimas periódicas. Então, uma dízima periódica não é um número irracional, certo? Os irracionais são os reais menos os racionais. São os irracionais, tá? Irracionais. Então, as dízimas não são irracionais, certo? As dízimas são racionais, porque as dízimas possuem uma fração geratriz, tá? Deixa eu arrumar a tela aqui para vocês entenderem melhor o que eu estou falando, o que eu estou me referindo, tá? Certo? Então, olha só. Por exemplo, esse número aqui, ó, o número, vou trocar de cor, o número 0,33, né, infinito aqui, com este período. É uma dízima periódica. Né? Mas esta dízima periódica não é o irracional. Por que não é um irracional? Por que ela é um racional e não um irracional? Porque ela possui uma fração que produz essa dízima, que nós chamamos de fração geratriz. Qual é a fração geratriz dessa dízima? É 1/3, certo? Então, este número aqui, ó, este número, né, ele é um número racional, certo? É um número racional. Agora, este número aqui, por exemplo, o número π. O número π, né, 3,1415 e alguma coisa, né, é um número irracional. Irracional, tá? Não é um racional, certo? Se você digitar na sua máquina aí o número π, né, você tem um número irracional. Outro irracional, raiz quadrada de 2, né? Também é um irracional, tá? E assim por diante. Os que nos interessam aqui são os complexos. Então, se você observar, você vai ver que os complexos, olha aqui, ó, complexos é esse conjunto maior aqui, ó. Todos esses que estão dentro do círculo aqui, ó, estão contidos nos complexos, certo? Estão contidos nos complexos, que são os que nos interessam. Então, estão contidos nos complexos os reais, os naturais, os inteiros, os racionais e os irracionais, tá bom? Então, vamos ver agora como que nós escrevemos um número complexo, tá?
como que nós escrevemos um número complexo? Olha aqui, ó. Então, um número complexo, ele é todo número que pode ser escrito de duas formas, né? E a gente começa falando sempre da forma retangular, né? A forma retangular de um complexo é a seguinte, ó. Ele é composto de uma parte real, né? Uma parte real e uma parte imaginária, certo? Que a gente costuma adotar aqui na eletricidade o X, né? O JX, certo? Vou arrumar aqui. Não quero essa espessura de caneta. Esta aqui é a parte real do complexo e esta aqui é a parte imaginária do complexo. Imaginária do complexo. Ok? Na literatura, né? Na literatura você encontra assim, ó. Você também encontra ele escrito assim, ó. A, né? Mais BI, né? Aí ele coloca a parcela imaginária antes desse termo I aqui, do I ou do J. Nós não usamos o I na elétrica porque o I é corrente, né? Esse I minúsculo é corrente no ramo. Então ficaria confuso. Aqui para nós o I ele não se encaixaria bem, por isso que nós usamos o J, que se você abrir a literatura dos complexos, em qualquer livro de análise de circuitos, né, você vai encontrar o J. Então ele é escrito dessa forma, A mais JX, ou A mais BI, né? Ou ainda A mais IB, né? Alguns livros também trazem assim, ó, A mais XJ, né? É o mesmo número, o mesmíssimo número. Então, ele possui uma parcela real e uma parcela imaginária, certo? A parcela imaginária é acompanhada da letrinha X, ó. X, perdão, da letrinha J, 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 ou I, certo? Na literatura da matemática do terceiro ano do ensino médio, tá? Ok. Bom, um número complexo, ele pode ser escrito de duas formas, tá? De duas formas. Primeira forma é a forma retangular, tá? O que é a forma retangular? Retangular. Retangular é esta forma aqui, ó. É A mais, e eu já vou usar a forma como a gente vai fazer, né? A mais JX, certo? A mais JX. Até vamos fazer o seguinte, ó. Na literatura da matemática, né? A mais BI, né? E nós usaremos R mais JX, tá? Então, o que é o R? R é a parcela
real do complexo. E são quem? São os resistores, né? São os resistores. E quem é o Jx? O Jx é a parcela imaginária do complexo. Quem compõe essa parcela imaginária, né? As reatâncias. As reatâncias. E aqui eu abro em duas reatâncias possíveis. As reatâncias indutivas, né? E as reatâncias capacitivas, que você já viu. Certo? Ok? Quando nós falarmos em complexo na forma retangular, né? Vocês imediatamente corram para esse formato aqui, ó. Retangular, que é o que nós iremos usar, certo? Então, R é a parcela real, que são os resistores, e Jx é a parcela imaginária, que são as reatâncias, tá? Bom, quando eu tiver uma reatância indutiva, né? Vamos segregar isso aqui. Reatâncias indutivas. Vou colocar assim, ó. Resistores e reatâncias indutivas. Quando eu estiver tratando disso, eu vou escrever assim, ó. Eu vou escrever R eu vou escrever R mais JXL, tá? Ok? R mais JXL. De novo, R são os resistores, né? São os resistores. E JXL são as reatâncias indutivas. Tá? Dessa forma que eu escrevo. Tá? Agora, quando eu tiver assim, ó, resistores e reatâncias capacitivas, como eu escreverei? Então eu escreverei assim, ó. Eu escreverei R menos JXC. R continuam sendo os resistores e JXC continuam sendo as reatâncias, porém agora elas são capacitivas. Tá ok? Bom, essa é a primeira, né? Tudo isso aqui é forma retangular, né? Retangular, certo? Olha aqui, ó. Isso aqui é retangular
R mais JXL. Isso aqui também é retangular, porém agora é R menos JXC. Tá? Também é uma forma retangular de representação. Tá? Certo? Não podemos perder de vista isso aí também. Bom, agora vamos ver a forma polar. Forma polar de escrita. Vou gravar esse aqui. Vamos lá no AVA. Forma polar. Vamos lá. Quem é a forma polar? Forma polar, eu escrevo assim, ó. Eu escrevo. Ela é o seguinte, ó. Lá da matemática, ela é A vamos direto na elétrica, ela é Z, né? Z e o argumento. Né? Z e o argumento. Pi graus. Quem é esse aqui? Quem é o Z? Z é o módulo. Módulo, certo? E quem é esse cara aqui dentro do chiqueirinho ali, ó? Esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é o argumento. Argumento. Fase. Ângulo, né? Outro nome que eu posso dar para o Z aqui, ó, é valor absoluto, né? O valor absoluto, que é o mesmo conceito de módulo, né? Valor absoluto. Enfim, essa é a forma polar, certo? Bom, deixa eu ver se eu levo isso aqui para lá. Bom, vou fazer o seguinte, vou levar esse canal lá para cima. Que eu vou apagar daqui.
Ok. Então, essa é a forma polar, né? Z é a impedância complexa, né? Z é a impedância complexa. Tudo isso aqui eu vou chamar de impedância. Impedância na forma polar. Isso aqui é uma impedância na forma polar, então. Tá? Certo? E forma retangular. Forma retangular, de novo, é o nosso R mais JX. Né? De novo, o nosso R é a parcela real e o nosso JX é a parcela imaginária. Tá? Então, isso aqui, né, este número aqui, ó, isso aqui é uma impedância na forma retangular, certo? Na forma retangular, tá? Bom, vamos elaborar então agora um gráfico, tá? Um gráfico. E vamos fazer o seguinte exemplo, né? Eu tenho um resistor. Eu vou criar aqui, ó, um resistor. Tá? E uma reatância. E uma reatância. Resistor e uma reatância. Então, eu vou adotar aqui, por exemplo, aqui, ó, um resistor 3 ohms e uma reatância de 4 ohms. 4 ohms. Quando eu dou sinal positivo para a reatância, quer dizer que essa reatância ela é uma reatância indutiva, é um XL, certo? Agora, eu vou adotar também um resistor de 3 ohms e uma reatância agora de menos 4 ohms. Quando eu dou um sinal negativo para a reatância, aí eu digo que ela é, nesse caso, uma reatância capacitiva, um XC. Ok? Então, se eu escrever esses dois números, esses dois na forma de um complexo, eu escreverei assim, ó. Eu escreverei R mais J4 e R, perdão, eu já vou colocar o valor, né? 3 mais J4 e 3 menos J4. Olha aqui, ó. 3, né? E 3. Olha aqui, ó. Aqui é a minha reatância capacitiva, né?
sinal negativo, tá? Certo? Então, cuidado com o sinal negativo aqui quando for um XC, né? E sinal positivo quando for um XL, tá? Bom, isso aqui, ó, isso aqui é forma, né? Tudo isso aqui, pessoal, tudo isso aqui é forma retangular. Forma retangular. Descrita. Forma retangular, tá? Para reatância indutiva e para reatância capacitiva.